Sigamos então aqui falando sobre física e vamos falar agora sobre forças conservativas. O objetivo então dessa aula é a gente aprender a identificar as forças conservativas. Já falamos sobre trabalho e existe uma classe de forças que tem um comportamento bem interessante e importante para alguns balanços energéticos que vamos fazer futuramente. E essas são as chamadas forças conservativas. Qual é o comportamento que elas possuem? As forças conservativas, elas são as forças que realizam trabalho nulo em um caminho fechado. Ou seja, quando uma partícula sai de um ponto A e vai para um ponto B, e depois volta desse ponto B para o ponto A gente pode calcular o trabalho que uma das forças que realizou sobre ela, no caso, uma única força realizou sobre ela, tanto para ir quanto para voltar. Então a gente faz o trabalho de ida, ou seja, do ponto A até o ponto B, e depois o trabalho de volta do ponto B até o ponto A. E a gente soma esses trabalhos. Isso daqui configura para a gente o que a gente chama de trabalho no caminho fechado, certo? Se esse conjunto, se essa soma desse trabalho for zero, a gente tem uma força chamada força conservativa. Então, pode ter várias forças atuando sobre o corpo, mas se a gente for focar apenas uma das forças e a gente perceber que essa força, o trabalho que ela realiza sobre o corpo no caminho fechado for zero, a gente tem que essa força é considerada conservativa. Ou seja, eu posso dizer aqui que o trabalho de A até B mais o trabalho de B até A é igual a zero. Assim, eu posso dizer que o trabalho de A até B é igual a menos o trabalho de B até A. Certo? Então, isso aqui é uma forma de a gente saber se essa força é conservativa ou não. Então, forças conservativas são as forças que têm o trabalho nulo, certo? Em um caminho fechado. Então, para a gente saber se uma força é conservativa ou não, a gente calcula o trabalho numa direção, calcula o trabalho na outra direção, e a gente compara-os para ver se eles obedecem essa relação. Uma coisa interessante nas forças conservativas é que o trabalho dela não depende da trajetória, ou seja, para eu calcular o trabalho de A até B, eu posso pegar qualquer trajetória, eu posso pegar essa trajetória 1, posso pegar essa trajetória 2, mas só que indo, posso pegar uma trajetória direta, certo? Que não vai depender, o valor do trabalho não vai depender desse caminho. Beleza? Qual dessas forças que a gente conhece aqui, que são conservativas ou que são não conservativas, né? As forças elas podem ser classificadas assim: conservativas ou não conservativas. Então, vamos testar uma por uma para a gente ver se elas são conservativas ou não. Lembrando que para a gente saber se elas são conservativas ou não, a gente tem que calcular o trabalho de A até B, depois o trabalho de B até A e comparar esses trabalhos para ver se eles obedecem essa relação. No caso da força-peso, o trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso é menos mg vezes o deslocamento em y, né? Lembrando que a força-peso ela é sempre para baixo, né? Então, usando o nosso referencial que y indica para cima, a gente tem que a força-peso é sempre para baixo, então sempre negativa. E a gente tem aqui o deslocamento em y. Então, a gente vai ter aqui, que o trabalho vai ser menos mg vezes o deslocamento. A gente assumindo que A está aqui embaixo e B é aqui em cima, a gente entende, então, que na subida, o nosso deslocamento ele é positivo, ele é mais h. Né? Então, o nosso trabalho de A até B vai ficar o quê? Menos mgh. Prontinho. Já na descida, ou seja, de B até A, quando o corpo está descendo, a gente tem que o nosso deslocamento ele é negativo. Se o nosso deslocamento é negativo, o trabalho de B até A vai ser o quê? Menos com menos vai dar mais, então vai dar mais mgh. Ou seja, de A até B é menos mgh e de B até A é mgh só. Então, um é igual ao outro a menos de um sinal. Então, o trabalho de A até B é igual a menos o trabalho de B até A. Ou seja, a força-peso ela é conservativa. Aqui ficou fácil de fazer porque a gente já conhece a força-peso, já fez o cálculo de trabalho dela várias vezes, né? Vamos fazer agora a força de atrito. A força de atrito de A até B, ou seja, eu tenho um corpo aqui que está se movendo
E ele vai se mover de A até B nessa região, né, que tem atrito. Então, eu sei que a força de atrito dele vai ser uma força de atrito cinética, né? E para eu calcular o trabalho, eu tenho que fazer o quê? Menos μk, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, vezes o deslocamento, o módulo, né? Vezes o módulo do deslocamento de A até B. Lembrando que a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento, por isso, né, que o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento vai ser 180 graus, por isso o cosseno de 180 é negativo, aí fica aqui sempre o negativo. Então, assim, ó, o trabalho de A até B vai ser menos μkn vezes o módulo de deslocamento, que no caso o módulo de deslocamento assumiremos D. Então, o trabalho de A até D vai ser menos μknd. E o trabalho de B até A, ou seja, para o corpo sair de B e vir para A, né, mesma distância, passando pelo mesmo caminho, né, com força de atrito. A gente vai ter aqui o que? μk vezes n, e o deslocamento. O módulo de deslocamento vai ser igual a D. Então, o trabalho de B até A vai ser menos μkn vezes D. Assim, podemos ver que o trabalho de A até B é igual ao trabalho de B até A. Então, ele não satisfaz a nossa relação, né? A nossa relação é que o trabalho de A até B tem que ser menos o trabalho de B até A. Como eles são iguais, a força de atrito ela não é conservativa. É o que a gente chama de força dissipativa. Por quê? Porque ela só retira a energia do sistema. Diferente do caso da força gravitacional. Veja que quando ela sobe, ela retira a energia do sistema, mas quando o corpo desce, quando o corpo sobe, ela tira a energia do sistema, e quando o corpo desce, ela dá energia para o sistema, né? Já no contexto da força de atrito, ela só tira a energia do sistema. Já que na força elástica, a gente tem que a força elástica, o trabalho dela pode ser calculado usando essa fórmulazinha que já foi, né, definida em outros momentos, aqui não precisaria de novo resolver aquela integral. Mas não é o quê? Metade da constante elástica vezes, na ida de A até B, a gente vai assumir, ó, que A é esse ponto aqui, que é o nosso ponto inicial, e B é esse ponto aqui, que é o nosso ponto final. Então, isso daqui vai ser xa ao quadrado menos xb ao quadrado, porque aqui no início sempre fica o inicial e aqui fica sempre o final. Já na volta, que é de B até A, a gente assume que o B agora é o nosso inicial e que o A é o nosso final. Então, vai ficar assim, ó, xb ao quadrado menos xa ao quadrado. Vejam, então, ó, que dá para a gente perceber de cara que essas duas equações elas são muito similares, exceto pelo sinal que esses x ao quadrado, que esses termos x ao quadrado estão tomando. Então, se eu boto em evidência o menos 1, a gente vai ter esse termo aqui, ó, igual ao daqui, exceto por o sinal. Então, a gente tem que o trabalho de A até B é igual a menos o trabalho de B até A. Dessa forma, a força elástica é uma força conservativa. Espero que tenha ficado claro que, para a gente saber se o corpo, se a força ela é conservativa ou não, é a gente escolher uma trajetória de ida e volta e calcular o trabalho, tanto para ir quanto para voltar, e a gente comparar se eles obedecem, se eles satisfazem essa relação aqui. Beleza? Vou mostrar aqui mais duas forças, que essas forças a gente não vai demonstrar que elas são conservativas, mas elas são conservativas, certo? Essa daqui é a força gravitacional, né, da lei de gravitação de Newton. Ela expressa, né, essa lei expressa qual é o valor da força, né, que dois corpos têm de atração devido à sua massa. Então, veja que essa força ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ela é uma força radial e tem como constante de proporcionalidade a constante gravitacional de Newton. Certo? E ela é sempre atrativa, por isso que tem esse menos aqui. Certo? Essa daqui é a força gravitacional. Ou aqui está até elástico, aqui está errado. Aqui é a força gravitacional. Certo? E uma outra força que tem uma forma matemática muito parecida, certo? É a força elétrica. Essa daqui ela provém da lei de Coulomb.
e ela diz que a lei de Coulomb diz que a força ela é proporcional ao produto das cargas dos corpos, né, que a gente está estudando, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa força também é radial e tem como constante de proporcionalidade 1 sobre 4π ε0, onde esse ε0 é a permissividade elétrica. O que a gente tem aqui de interessante é que a força gravitacional ela é sempre atrativa, né? Porque os corpos sempre se atraem. Já a força elétrica, ela depende do sinal do produto entre as cargas. Se o produto das cargas for negativo, ela é atrativa, como a gravitacional. Mas se o produto das cargas for positivo, elas são repulsivas. Beleza? Beleza, espero que tenham entendido tudo direitinho. Espero que saibam agora como fazer, como distinguir, como identificar se a força é conservativa ou não. Bons estudos.